2 months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not. Eu vou começar com otimismo. Vamos lá. O planeta está morrendo e não existe futuro visível para a maior parte da humanidade. Eu não acredito que o Elon Musk vá mandar a gente para Marte de bonzinho. E esse é o nosso maior problema político atual. O fim do único planeta que nós temos para habitar. E para o planeta não morrer e a gente resolver esse problema político, esquerda e direita tem que acabar. Dizem que quem diz que não é nem de esquerda e nem de direita, é de direita. É verdade, é de direita. Mas o problema com esse raciocínio é que, normalmente, quem diz que é de esquerda também, na maioria das vezes, é de direita. Resumidamente, todo mundo de direita, porque o mundo é de direita. Extrema direita, na verdade. A não ser que você seja a favor do fim da propriedade privada, dos meios de produção e do sistema de trabalho assalariado. Aí você é de esquerda. Mas a sua tia Bolsominion, beijo Nana Caymmi, beijo Leda Nagli, esse perfil aí, ela não é só desinformada, ignorante ou conservadora. Ela é fascista mesmo e violenta. Porém, o seu tio mais maneiro, lulista, petista, mas que ignora os esquemas de corrupção com empreiteiras que levaram bilhões do cofre público em troca de milhões de reais para campanhas políticas, que ignora o genocídio étnico promovido pelo agronegócio contra as populações nativas, que ignora a militarização da periferia e o aumento da violência policial na era Lula, ele também não é só um esquerdista moderado. Ele é fascista também. Somente torce para um outro time com outras cores, tem um gosto estético diferente para o seu discurso moral. Mas a substância de um governo para o outro é muito mais parecida do que diferente. Porque até não é o governo que determina a sociedade, né? Foi a sociedade lulista que determinou o golpe de 2016 e depois a ascensão do asnofascismo em 2018. O quanto de genocídio, de violação de direitos humanos e de corrupção corporativa é aceitável para a gente dizer que um governo não é fascista, não é de extrema direita? Para mim, humildemente, a resposta é zero. Zero corrupção corporativa, zero genocídio e zero violação de direitos humanos. Uma vez Mussolini declarou literalmente que fascismo deveria se chamar corporativismo, porque trata-se da fusão do poder do Estado com o poder corporativo. E me parece ser exatamente isso que a gente vive há muitas e muitas e muitas décadas. No meu tempo de vida, por exemplo, Brizola foi o único político brasileiro que ganhou meu voto. Porque Brizola foi o único governador de um estado, no meu tempo de vida, que eu tenha ciência, que proibia a polícia militar de invadir casa de favelado sem mandado judicial. Isso é o básico de não ser fascista.
Isso foi na eleição para o Senado do Rio de Janeiro em 2002. O Brizola acabou em 6º lugar, atrás de gente como o pastor Manuel Ferreira, e os 2 senadores eleitos pelo Rio de Janeiro foram Marcelo Crivella e Sérgio Cabral Filho. E o resto é história, né? E como nós viemos parar no bozoasno? É importante compreender que o asnofascismo, que emergiu no Brasil de 2018, ele não é uma aberração. Não existem aberrações na história. Ele é consequência lógica do que veio antes dele. E o lulismo não foi derrubado pela sua oposição de direita conservadora que tramou um plano maligno. Ele foi derrubado pela sua base de direita conservadora. E não porque Lula enfrentava seus interesses de classe e seus interesses econômicos, mas porque o conservadorismo de direita e a maximização eterna dos lucros contra um plano estratégico provoca tragédias socioeconômicas e revolta popular, como as que nós vimos em 2013. E a máquina que o Lula servia e provavelmente voltará a servir precisava de um bode expiatório. E agora, depois que o Lula foi esse bode expiatório, com a tragédia do asnofascismo, que somado à pandemia produziu o maior evento de mortandade em massa na história da nação desde a invasão portuguesa, é o próprio sistema corporativo, com seus arranjos institucionais, que deve trazer o lulismo de volta. Direita e esquerda tem que acabar por um motivo simples, porque é uma divisão cultural forjada. E quanto mais a gente discute política partidária, menos se discute política pública. E é na política pública e não na política partidária que nós, os peões, podemos concordar e trazer melhorias materiais para a nossa própria vida. As pessoas, elas estão cada vez mais pobres, o mundo está ficando cada vez mais inabitável, a sociedade cada vez mais hostil e incomunicável, e os sistemas de poder forjam divisões culturais para perpetuar opressão de classe. O racismo, o machismo, a homofobia são inaceitáveis. Ataques de ódio a identidades excluídas do padrão dominante são inaceitáveis, mas o padrão dominante acaba sendo um padrão vazio, em que ninguém se encaixa e ao qual ninguém pertence. Não dá para negar a opressão estrutural contra não heterossexuais, não brancos e mulheres. E particularmente os brancos impregnaram o mundo com genocídio étnico e um império étnico através do uso organizado da violência. Mas a ideologia dominante, ela funciona na cabeça do dominado e ela funciona na cabeça do dominante também. Não existe ideologia hipócrita. E ela destrói as vidas de dominados e dominantes, de modos distintos. Não existem vencedores no sistema em que nós vivemos. Só existe medo, ansiedade e tristeza. O dramaturgo alemão Bertolt Brecht dizia que não existe nada mais parecido com um fascista do que um burguês assustado. Mas o medo é a única coisa que atravessa todas as classes. Questões de identidade são fundamentais e são, na verdade, questões de direitos civis, mas evoluem de forma positiva com o sistema global de dominação que a gente vive hoje. Tanto que a direita adota política de ódio, mas não tem mais coragem de adotar os rótulos dessa política. Nem o Bolsonaro tem espaço público hoje em dia para dizer eu sou homofóbico. E o poder corporativo adota a agenda social inclusiva porque é bom para os negócios. Não alienar partes gigantescas dos seus consumidores.
Quem precisa de política identitária na praça para sobreviver é a direita conservadora, porque não existe mais espaço público ou popularidade para um discurso pró-poderosos. Mas ainda existe muito conservadorismo social por causa desse medo transversal que permeia a sociedade. E direitos civis não são marcos que devem ser negociados pela maioria na arena da política partidária. A gente não tem que discutir, como se fosse um debate, se homossexuais merecem viver ou se mulheres são realmente seres humanos como todo mundo. Esses são marcos civilizatórios. O direito da minoria existir deve sempre se impor sobre a vontade da maioria. E são as minorias que têm que se impor. Existe um ódio coletivo que inclui brancos, homens, heterossexuais, pobres, contra o Estado corporativo. Ninguém ama o banco, ou o plano de saúde, ou a concessionária de energia, ou a empresa de telefonia celular, ou a super rede de varejo. Ninguém. Todos prestam um serviço de bosta e tratam o cliente como bosta, porque o monopólio é garantido. Se esse universo corporativo adota um discurso de adequação social, de inclusão, a tendência é que o conservadorismo popular cresça, baseado no ódio a esse sistema corporativo. São os globalistas querendo impor seus valores. E ainda por cima, quando a gente tem uma esquerda institucional governando a favor dos bancos, é simplesmente natural que parte da população vá acreditar que os poderosos são de esquerda. O Bolsonaro governa com os bancos, mas não compõe com as instituições. E essa é a lição revolucionária e a única qualidade real do Jair Pandemito. Ele não é um político astuto e sequer é um mau governante. Ele é uma pessoa que precisa urgentemente de atenção psiquiátrica e uma vaca que foi parar em cima de um poste no meio de uma tempestade. Ele não chegou onde chegou pela sua estratégia brilhante. E qual é o nome dessa tempestade? É lulismo? Não, quase, faz parte. Mas essa tempestade que acabou em um asnofascismo global, reunindo as piores figuras da sociedade, se chama Ronald Wilson Reagan. Mas isso é assunto para um vídeo futuro, outra conversa. O Bolsonaro, ele é a definição de dicionário de malandro otário, idiota útil. E é tão descontrolado que deixou o próprio sistema com medo. A chance do bozoasno se aposentar tranquilamente e viver uma velhice abastada e dando palpites inúteis que nem o Fernando Henrique Cardoso é zero. A única qualidade que ele tem foi articular esse ódio que a população sente do Estado corporativo, das normas e das instituições. As pessoas sabem que vivem em um mundo totalmente corrupto, em que a propriedade privada ela é a única garantia de cidadania plena, onde tudo é violência, sujeira, miséria, rede de pessoas bem relacionadas, na elite, abastadas, que vivem determinando todas as regras sobre todos os peões. E antigamente parecia que não importava em quem você votasse, era alguém desse clube e teria mais ou menos o mesmo resultado, uma diferença de gestão para cá, uma diferença de gestão para lá. Tem coisas que só um político de esquerda pode fazer para a direita, que um político de direita não consegue fazer. Cada vez que a mídia e políticos tradicionais e o mundo acadêmico e os intelectuais da nação e os artistas famosos
retratam o bozoasno como uma ameaça às instituições e uma ameaça à democracia, essas pessoas elas estão fazendo propaganda para o Bozo. Porque no mundo real as pessoas odeiam as instituições, especialmente a mídia, e as pessoas sabem que a democracia é uma mentira. Nesse sentido, o bozoasno ele representa a vontade que o homem comum tem de existir. Dessa vez, o voto do Cicrano da Esquina produziu uma diferença substancial. É um coquetel molotov humano que ele pegou e tacou em Brasília. A diferença substancial é a pior catástrofe humanitária da história da nação. Mas ainda assim, dessa vez, foi diferente. As coisas estão diferentes. Assim, um cara que não fez outra coisa da vida que não seja mamada política, pôs a família inteira na política, tem uma corrupção venal e óbvia. Ele conseguiu se vender como um antipolítico, porque ele não tá ali para seguir as normas das instituições, mas ele tá ali para servir a vontade da sua base política através da força. Não importa o que aconteça. E perde força exatamente quando tenta compor com o centrão e com as instituições. Se o Bolsonaro aprovasse na marra um plano de renda básica no modelo do auxílio emergencial de uns R$ 1.200 por mês, em vez de tentar se agarrar no Paulo Guedes para se garantir, ele só sairia do Palácio da Alvorada se a OTAN bombardeasse o Palácio da Alvorada, porque o povo não ia tirar ele de lá. A nossa sorte como pessoas de esquerda ou de esquerda é que ele é muito burro. O Lula provavelmente será o próximo presidente, e eu espero do fundo do meu coração que seja o próximo presidente. Mas eu espero que seja com uma base exigente e com eleitores revoltados, não com uma torcida organizada. Porque nós, como povo, não podemos continuar discutindo política porque Cicrano é bom ou fulano é bom. A gente tem que discutir agenda econômica, a gente tem que discutir corrupção corporativa, obsolescência programada. A gente tem que discutir o tratamento dado pelas empresas e pelas instituições e pelo Estado à população. E o pesadelo que é para a maioria das pessoas o mundo de salários e boletos. O Lula deveria ter feito tudo o que acusaram ele de fazer e ele não fez. Reforma agrária, servir o MST, politizar o judiciário, regular a mídia, dar coisa de graça para todo mundo, ser de extrema esquerda de verdade, porque isso é popular. Em vez de ficar reclamando gratidão de banqueiro e dizendo que os banqueiros são ingratos e por isso ele foi preso. Se não romper a conciliação de classe, se não usar a musculatura política para servir o povo e a base, o que ele vai ser? Fascista de novo. Ah, mas Pedro, parece que você tá chamando todo mundo de fascista, que nem aqueles adolescentes de cabelo esquisito que ficam tomando corote e vomitando na Lapa. Só uma referência da minha juventude. Não sei nem se os punk ainda estão lá na Lapa. Mas exatamente o meu ponto é provar que eles sempre tiveram razão em um sentido mais material e menos idealista do que as pessoas inseridas no modo de viver do fascismo, né? Em salários e boletos. Existem duas linguagens que são diferentes para abordar a história, a literatura e a ciência política. Uma linguagem literal, sobre o que os historiadores, os economistas, os cientistas políticos, os literatos escreveram e sobre os fatos que aconteceram. E existe uma linguagem que é meio poesia, é qualquer coisa que qualquer um fala dentro de um contexto social
e nesse contexto social é validado. E a pessoa recebe prêmios por falar a coisa que deve ser dita. Porque é politicamente correto. O que a direita ataca quando ataca direitos civis e homossexuais e ataca mulheres não é o politicamente correto. A direita ataca a decência humana. A direita ataca princípios básicos de empatia e humanidade. Mas existe um politicamente correto em oposição a um historicamente, filosoficamente, factualmente correto. E o politicamente correto é, de fato, como a extrema-direita acusa, o que a elite ensina nas instituições controladas pela elite. Uma vez perguntaram para o Noam Chomsky como a elite controlava o New York Times. E a resposta do Noam Chomsky foi: como é que a elite controla a General Motors? Eles não precisam controlar. O New York Times é uma instituição privada. Eles possuem o New York Times, é uma instituição da elite. E assim são os organismos multilaterais, a chamada diplomacia internacional e o mundo corporativo. Uma dessas mentiras do politicamente correto é que existem partidos de esquerda e de direita e de extrema direita e extrema esquerda, e esses partidos apresentam diferenças estruturais no debate público sobre política e sociedade. Não existe, é tudo fascismo. Isso é politicamente incorreto dizer que é todo mundo fascista, mas historicamente é real como a luz do dia. As pessoas enxergam a era Reagan como o auge do domínio corporativo e como um ponto de partida indiscutível e da sociedade liberal, neoliberal. Neoliberalismo também não existe, é rebranding para fascismo. Liberalismo é outra coisa. Na verdade, Reagan foi o declínio dessa sociedade e o fascismo é só o lugar em que o liberalismo foi para morrer. O bonito de todos os sistemas de representação política é que eles são exatamente representativos. Até o poder do Luís XVI, que disse "o Estado sou eu", vinha do povo. Como o Luís XVIII descobriu, né? Olhando o absolutismo, do ponto de vista histórico, eram todos homens feudais, não importa o discurso que eles adotavam. E olhando o final do século XX, é tudo fascismo. Essa conversa sobre o que é pragmatismo e o que é idealismo. Essa conversa é sobre o que é ideologia e o que é discurso. É sobre o que é história e como é sempre o povo que manda na política. Não votando, mas organizando a própria vida individual, de acordo com determinados protocolos sociais, o modo como se produz, como se consome, como se troca. Esse modo não é divino, não é eterno, não é compulsório. O povo é, conscientemente ou não, sempre responsável pelo próprio destino. Não existem lobos maus impondo sua vontade. Essa conversa é um elogio ao ativismo político. E nesse vídeo que vocês acabaram de ver, a gente pegou um tema muito popular, que é porque é todo mundo responsável pela merda que a gente está vivendo e como todo mundo é muito mais parecido com Lula e Bolsonaro do que diferente. Na próxima a gente vai abordar uma coisa muito mais consensual, que é Karl Marx na visão de um anarquista. Dinner jars say they coming for Iran. They only love the rich and how they load the poor. If I say any more, they might be at my door. Who the fuck is that? Staring in my window, doing that surveillance on Mr. Michael Render. I'm dropping off the grid before they pump the lead. I leave you with 4 words. I'm glad Reagan dead.